forma gratuita para você. Vamos lá? Elivelto Silvestre Nogueira, advogado presidencialista. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, como é que você está? Passou bem a semana? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, também maravilhoso. Vamos tratar de um tema que eu acredito que seja de interesse de muitas pessoas, né? Aposentadoria por idade antes e depois da reforma da Previdência. Exatamente. Então, só para a gente iniciar, nós temos hoje no nosso país, temos 3 tipos de aposentadoria por idade. Por idade do regime geral de previdência, que é o empregado comum, né, carteira assinada, que está filiado ao regime geral de previdência social. Tem também a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, né, ela tem um tempo reduzido aí, devido a essas questões mesmo da portagem de deficiência. Uhum. E a aposentadoria rural também por idade, tem esses 3 tipos. Mas hoje eu vou detalhar mais sobre a aposentadoria por idade do regime geral. Tá. Antes da reforma, ou seja, até dia 13 de novembro de 2019, como é que era a questão da aposentadoria por idade? Mulheres 60 anos, homens 65 anos. Mas não é só a idade, as pessoas acham que só completou a idade tem direito à aposentadoria. Não, tem que ter um tempo de contribuição mínimo de 15 anos e uma carência de 180 meses. Qual que é a diferença de tempo de contribuição para carência? Tempo de contribuição é o tempo efetivamente trabalhado. A pessoa, dá um exemplo assim, bem curto, né? A pessoa trabalhou durante 20 dias em determinada empresa. Então, ela vai ter 20 dias de tempo de contribuição. Ela trabalhou, agora a carência, ela trabalhou esses mesmos 20 dias, vai contar como um mês. A diferença é essa. A carência, ela conta os dias, não importa se ela trabalhou um dia, 2 dias, entendi. 5 dias, vai contar um mês. Então, a carência vai ser um mês. Mas o tempo de contribuição vai ter que fazer o somatório. Faz o somatório. E ela tem que cumprir esse requisito. 180 meses de carência e 15 anos de contribuição, além da idade mínima, antes da reforma, 60 para mulheres, 65 para homens. Antes. Aí, o que a reforma trouxe? Ela trouxe uma pequena regra de transição para mulheres. Começando em 2020, né, no ano posterior, aumentando a cada ano 6 meses. Então, ela começa com 60 anos, mais 6 meses em 2020. Em 2021, 61 anos. Mais 6 meses. E esse ano, a mulher que tiver 61 anos e 6 meses, ela tem direito a se aposentar. Sim. Desde que ela tenha 180 meses de carência e mais 15 anos de contribuição. Ela pode cumprir. O que mudou para o homem? Mudou para o homem só o quê? O tempo de contribuição aumentou, de 15 para 20 anos. Mas é para quem se filiou depois da reforma da Previdência. Quem se filiou antes da reforma, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, 180 de carência. Depois da reforma, se a pessoa entrou depois, né? 65 anos de idade, 220 meses de carência, aumentou aí mais um tempinho de carência para o homem, e 15 anos de contribuição. E a mulher veio a questão da idade, né? Aumentando 6 meses a cada ano até atingir os 62 anos. E aí o que acontece? A transição só veio para a mulher, o homem teve aumento da carência. O tempo de carência teve um aumento aí para o homem. E não teve regra de transição para o homem. Entendi. Então, e como é que é feito o cálculo, né? Antes da reforma, pega-se a média de todos os salários de contribuição do segurado, depois do plano real, que é o JUT de 1994, 80% das maiores contribuições, ali tem a média, dos casos menores, aplica-se em cima dessa média 70%, mais 1% por ano que ultrapassar os 15 anos. Se a pessoa tem lá 20 anos, né, então ela vai somar ali aqueles 5 anos, mais 1%, 5%, mais 75% da média. Entendi. Ela vai fazer a conta. Se, né, não pode receber menos que o salário mínimo, o valor do salário de benefício tem que ser um salário mínimo, tem que fazer essa conta. Depois da reforma, teve também uma alteração, né? Eles aplicaram, não tem a possibilidade de descartar os 20% menores, vai ter que pegar, você ter todos os salários, a média de todos os salários de contribuição, após julho de 94, e aplica-se o quê? 60%, antes era 70%, agora é 60%, mais 2% a cada ano que ultrapassar os 15 anos para a mulher e os 20 anos para o homem.
Gente, Teve uma- olha só. Teve uma mudança aí no homem, mas foram pequenas mudanças, né? Então, na verdade, é essa. Agora, outra coisa, uma informação importante. Aumento de tempo de contribuição. Às vezes a pessoa não sabe. Tem algumas situações que a pessoa pode aumentar o tempo de contribuição. Por exemplo, no caso dos homens, né, serviço militar obrigatório. Pode entrar no tempo de contribuição dele. Entendi. Trabalhou exposto a algum agente nocivo. Sim. Ruído, trabalhou com agente químico. Se tiver comprovação, pode aumentar, no caso de homens, 40% a mais, e mulheres 20%. Também pode aumentar, pode ter um aumento. Escola técnica, curso técnico profissional de design. Um exemplo aí é FAETEC ou Cefet. Teria que ver lá as condições. Que Quer dizer, estão existem na legislação. algumas especificidades. Existe, pode aumentar. Outra coisa, contribuição é recolhimento em atraso. A pessoa, às vezes, pode recolher em atrasos. Teria que ver o caso. Por exemplo, contribuinte facultativo, que é aquele que não é obrigatório. Tem obrigatórios e facultativos. É aquele que opta por recolher para a Previdência. Então, esse também, ele não pode recolher por atrasos. Os obrigatórios podem recolher. Aí tem que ver as Nossa, regras, é né? muita coisa. Doutor, é assim, isso aqui é assunto para muitas vezes. Sim, com certeza. Porque não se esgota E aqui. aí a diferença, por exemplo, eu falei da rural. A rural é só diminuir 5 anos da mulher, né? Aí seria, ao invés de 60, 55. Não teve alteração na Poder Rural, nem da pessoa com deficiência. A reforma da Previdência não alterou Não isso. alterou. Então a mulher continua na zona rural 55 anos de idade, também tem tempo de contribuição, se eu não me engano são 15 anos também. Aí tem as comprovações lá do meio rural, que é mais específico, né? E o homem 60 anos de idade. E o portador de deficiência também é a mesma questão da idade, 55 para mulher, 60 para homem, 15 anos de contribuição, trabalhando como deficiente. E, além disso, tem que comprovar a deficiência. Quem comprova? O INSS, perito do INSS. Aí tem 3 modalidades: leve, grave ou moderado. Se comprovar essa deficiência, também tem condições de se aposentar Entendi. como pessoa portadora de Ó, deficiência. para você saber o que é leve, o que é grave, o que é moderado, a gente vai ter que conversar em outro programa, né, doutor? Porque é muito assunto, é muita coisa para a gente trazer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Exatamente. Às vezes a pessoa confunde, né, que aposentar por idade é só completar minha idade. Não é assim não, gente. algum Tem muita requisito, coisa. né? Tem- Eu vou pedir para o senhor dar os seus contatos, porque tem muita coisa para a gente conversar. E você que não escutou a gente, ou que escutou, escuta de novo, porque para fazer essas contas, querido, tem que escutar umas 500 vezes. Por favor, Com certeza. dê seus contatos, doutor. Estou no Instagram, @Erivelto S. Nogueira. No Facebook, Erivelto Nogueira. Meu site também, www.aposentadoriassemsegredos.com.br. Aposentadoria sem segredos, isso é bom. E o WhatsApp 21 DDD 99828 8220. Toca aqui. Grande abraço, prazer em revê-la. Prazer em